Olá, seja muito bem-vindo ao BioMais, o podcast oficial do Conselho Federal de Biologia. Eu sou Diego Pugione e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, não apenas para nós biólogos, como também para outros profissionais da área da saúde. Trata-se do PL 3665 de 2024, que foi apresentado pelo senador Hamilton Mourão, e que é um passo fundamental para ir trazer uma segurança jurídica, para biólogos e biólogas que trabalham na área de análises clínicas animais. Esse PL, essa atividade, ela é regulamentada desde 1993 e essa atuação ela tem sido alvo de muitas críticas e muitas dúvidas também. E agora com esse PL, a gente está cada vez mais próximo de consolidar o papel dos nossos profissionais em laboratórios e na emissão de laudos laboratoriais. Para a gente discutir então esse tema tão importante, nós trouxemos aqui 3 convidados de peso. A médica veterinária e bióloga Denise Cardoso, muito obrigada. Obrigada. O biólogo Fernando Gamarros, muito obrigado. E o doutor Ubiraci Fernandes Lima Filho, que é químico industrial. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, pessoal, a disponibilidade. Vou começar com você, Denise, que sensacional o seu currículo, de todos, né? Então, a Denise Cardoso, ela é bióloga, e em 2023, recentemente, se graduou em medicina veterinária. Ela é especialista em citologia e atua há 25 anos em análises citopatológicas humanas, estagiando aí no laboratório de patologia desde o terceiro semestre da graduação lá em Ciências Biológicas. A sua primeira ligação com análises clínicas animais foi através do curso de citologia e também trabalhando em uma clínica veterinária, realizando aí laudos descritivos citológicos. Ela realizou um curso internacional de citologia também em Buenos Aires. Após aí 6 anos prestando serviço, começou a prestar serviço também para outras clínicas veterinárias, serviço móvel, e também como bióloga, realizou cursos de implementação de gestão da qualidade em estabelecimento de saúde animal, curso de auditoria em patologia ISO 9001 e entre outros cursos. É conselheira efetiva do Conselho Regional de Biologia da Terceira Região, coordenadora da Comissão de Saúde e membro da Comissão de Fiscalização na mesma instituição. Denise, e aí eu gostaria de te perguntar, depois que você graduou em Ciências Biológicas, como que surgiu esse seu interesse aí pela medicina veterinária? O meu interesse pela medicina veterinária surgiu a partir da importância da integralidade das disciplinas, a importância de uma visão multidisciplinar, da onde uma disciplina complementa a outra. Então, no sentido de que conseguimos realizar um trabalho de qualidade dentro dessa integração dessas disciplinas, dentro desse perfil profissional multidisciplinar. Perfeito. E é legal, realmente, hoje em dia a gente vê cada vez mais esses profissionais formando nessa interface entre duas áreas, que é tão essencial. Sim, é tão essencial e isso reflete no serviço entregue à sociedade, para atender as demandas da sociedade e também para atender os serviços animais, Na realidade, a gente promove um bem-estar animal nesse trabalho de integração entre as disciplinas, entre as formações de profissionais. E nessa ideia também de saúde única, que agora está ficando tão forte. Sim, considerando que a medicina e a saúde é uma só, Exato. Então também a gente consegue entregar também um trabalho evidenciado de saúde única, até de controle epidemiológico. Perfeito, obrigado. Temos também o Dr. Ubiraci Fernandes, que é químico industrial, formado pela Universidade Federal Fluminense. Ele é mestre em Química de Produtos Naturais pelo Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais da UFRJ, doutor em Vigilância Sanitária pela Fiocruz e pós-doutor em Tecnologia de Formulações. Foi membro do setor de controle da qualidade e de estabilidade do Laboratório Roche e do Laboratório Farmacêutico da Marinha. Fez parte do corpo técnico da Anvisa. Atualmente é pesquisador associado ao Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da UFRJ e membro associado da Sociedade Brasileira de Química. Também é conselheiro do membro do Comitê de Fiscalização e Orientação Profissional do Conselho Federal de Química. E, doutor, como você avalia aí o apoio do Conselho Federal de Química ao PL 3665, E de que forma essa colaboração institucional pode fortalecer a atuação dos químicos na área de análises clínicas animais, beneficiando aí tanto a profissão quanto a sociedade? Olha, bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, O Conselho Federal de Química, ele agradece, em nome do nosso presidente, professor José de Ribamar. A gente já está com
alguns trabalhos, né, bastante convergente com o Conselho Federal de Biologia e, lógico, né, os conselhos regionais, e foi bastante natural e um pouco lógico a gente trabalhar em conjunto, buscar levar algumas informações até um pouco mais precisas para a própria sociedade, o que significa a atuação do químico e a própria atuação do biólogo nesse suporte para uma atuação clínica. Sim. Quando a gente pensa, né, em análise química, físico-química, químico-biológica, bromatológica, na verdade, nós estamos dando suporte para aquelas outras atividades que outros profissionais vão executar. Inclusive, essa interface da química com a própria biologia, como eu disse, ela é bastante natural, porque a gente tenta mostrar para os nossos colegas da própria biologia algumas funções químicas, algumas propriedades de substâncias químicas, mesmo em receptores. A partir desse momento, a gente entrega para esses nossos colegas e eles vão decifrar qual vai ser a consequência agora de uma substância no organismo, que seja humano ou que seja animal. Então, esse projeto de lei, ele vem a trazer legitimidade e alguma segurança jurídica para uma atuação que já é executada pelo profissional da química nessas análises dentro de um laboratório. Perfeito. Muito obrigado. E agora vamos conversar com o Fernando Gamarros, que é biólogo pela Universidade Mogi das Cruzes, também especialista em análise química, física e sensorial de alimentos e bebidas pelo Instituto Adolph Lutz, técnico em meio ambiente e também técnico em gestão ambiental pela Escola Técnica Estadual Dr. Dário Pacheco Pedroso, a ETEC. Também é gerente executivo do CRBio 03, membro do CFBio das comissões de acompanhamento parlamentar e de revisão, saneamento e harmonização, além de integrar o grupo de trabalho de revisões das diretrizes curriculares nacionais das ciências biológicas. Também é representante do CFBio na Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde, já atuou em análises clínicas em urgências e emergências, análise de alimentos, águas, saneantes, cosméticos, produtos químicos e produtos em geral, além de prestar consultoria em assuntos regulatórios. Fez iniciação científica, foi estagiário assistente, analista e responsável técnico como biólogo, tendo trabalhado em empresas nacionais e multinacionais. Fomentou e ajudou a criar uma especialização em análises clínicas animais em São Paulo, capital, e recebe biólogos, médicos veterinários, há muitos anos, desde a sua criação. Fernando, sabemos aí que o PL 3665, ele busca consolidar a atuação dos biólogos na área de análises clínicas animais, o que é uma vitória aí para a nossa categoria. Na sua opinião, quais são os principais avanços que esse PL traz em relação à segurança jurídica para nós biólogos? Muito obrigado, então, pelo convite. O PL, ele vem num bom momento. Ele é um pouco não, ele é autoexplicativo. A justificativa do senador Hamilton Mourão, que apresentou o PL, ela está muito bem fundamentada, e ela está trazendo o que, principalmente? É segurança jurídica, como você falou. E o que é segurança jurídica? A segurança jurídica é que a gente não vai ser toda hora questionado por algo que a gente já faz. Já tem experiência, e não vai ser questionado juridicamente, ou mesmo por uma fiscalização irregular, que a gente considera irregular, de outros conselhos. Fazer o Ministério da Agricultura, o MAPA, entender que biólogo também trabalha com análises clínicas animais e outros profissionais. O PL, ele fala de uma gama de profissionais que trabalham na cadeia, mas depois ele começa a explicar onde cada profissional pode trabalhar em que nível, Então, o biólogo pode trabalhar na coleta de material biológico, pode trabalhar na análise, o químico ali está na análise, mas, por exemplo, o veterinário ele pode trabalhar nas 3 áreas, que seria a coleta, as análises em si, de maneira geral, e o anátomo-patológico está ali privativo só para o veterinário. Então, assim, ele traz segurança porque ele fala de uma série de aspectos e coloca o biólogo no lugar que ele sempre esteve. Desde 79, a nossa profissão regulamentada, as análises clínicas animais para a biologia, como você mesmo falou, desde 93 a gente já tem regulamentação do próprio Conselho Federal de Biologia sobre o assunto. Em 2019 a gente regulamentou de maneira bem ampla e específica, uma resolução só para isso, delimitando o que o biólogo pode fazer ou não, e criando os requisitos. Porque às vezes o pessoal tem essa ideia de que
o biólogo vai fazer qualquer coisa? Tudo que tem a ver com biologia? Não, a nossa lei é muito clara, o biólogo pode fazer o que está de acordo com o currículo efetivamente realizado. Então, obviamente, o Conselho Federal, ele cria regras, quais são os requisitos para você atuar nessa área? Essa resolução de 2019, ela traz isso, e o projeto de lei, ela consolida isso, ela está reafirmando, ela está ratificando o que já é real. Biólogos atuam com análises clínicas animais, está aqui a Denise Cardoso, está aqui o Biraci, também para comprovar isso. Os profissionais trabalham, não é uma novidade, uma inovação. Isso já acontece. Sim. E o PL também ele vai detalhar essas várias cadeias que você falou, né? Então, a gente fala análise clínica, parece que é um bloco unificado, mas na verdade tem várias áreas ali, e aí ela especifica cada profissional onde ele pode atuar ali em cada etapa. Isso. No projeto ali ele fala do que se trata o projeto, artigo 1º, artigo 2º, se não me engano, ele dá um artigo de conceito, né? E no 3º ele fala toda a gama de profissionais que trabalham na cadeia. Então, tem gente achando que todo mundo que está ali no artigo 3º, todos aqueles profissionais vão fazer tudo. Não. Entendi. Ali ele só está especificando que em algum momento das análises clínicas animais, que a gente tem a fase pré-analítica, a fase analítica, a fase pós-analítica, em algum momento aqueles profissionais vão trabalhar. Aquilo ali é um apanhado dos profissionais. E depois, a partir do artigo 4º, ele começa a definir. Tem profissional que só vai fazer coleta de material biológico, tem profissional que só vai fazer análise, e, por exemplo, tem uma área só do veterinário, então, como eu disse, é a anatomopatológica, a macroscopia e microscopia, é só do veterinário, está bem consolidado isso, é convencional tanto na área humana quanto na área animal, que vamos dizer assim, para o leigo entender, é a análise da biópsia, vai lá, faz a biópsia, faz as colorações, o corte histológico, e depois vai fazer a análise de microscopia e macroscopia, e fazer o diagnóstico ali. Lembrando que análises clínicas não é uma atividade clínica. Perfeito. É muito importante esclarecer isso. E também é esclarecer que não é porque o biólogo formou em biologia que ele automaticamente pode atuar. Então, obviamente, a gente vai exigir que ele demonstre os cursos na área, que ele demonstre treinamento, que ele demonstre, não é porque ele formou em biologia que ele está liberado para atuar nessa área. A gente vai realmente avaliar, como você falou, o currículo efetivamente realizado. Denise, em recente live promovida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, o vice-presidente desse conselho, Dr. Rômulo Spinelli, afirmou o seguinte. Vamos ver o que ele afirmou. Complementando o que a doutora Ana falou, né, eu pergunto, né, o tutor teria condições de levar o seu animal a um local que esses exames são analisados por um biólogo? Eu pergunto também, o biólogo teria condição de analisar a análise clínica humana? Né? É o mesmo conhecimento. Então, isso que fica o questionamento, né? Essa dúvida que fica, e tenho certeza que isso vai ser refeito. Né? Foi uma coisa assim que apareceu para ele de surpresa, como a doutora Ana falou, mas completamente sem cabimento. Né? Então, por isso que nós estamos nos mobilizando, conversando e mostrando realmente a importância que é um projeto desse ser aprovado. E aí, Denise, dessa afirmação, né, do vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, você acha que ela está correta? Explica para a gente como que é a atuação do biólogo nas análises clínicas humanas e animais. No primeiro momento, eu gostaria de justificar que o tutor, sim, tem condições de levar o animal até um laboratório, né, para realizar essas análises. O biólogo é responsável desde a coleta dessa amostra, a conservação dessa amostra, o controle de qualidade e todos os processos, todos os controles de processo dentro desse laboratório, desse estabelecimento animal que vai realizar, obviamente, serviço de análises clínicas. Então, nesse sentido, o controle de qualidade está inserido dentro do processo. Quem é que vai ser beneficiado como produto, serviço final? O animal, tá? Então, sim, com certeza tem condições de levar o animal, porque o biólogo realiza coletas que são minimamente invasivas, né? Sim. Isso é o que estamos regulamentados para fazer esse tipo de coleta e de serviço. E de forma assim que a dúvida trazida em termos da qualidade do serviço prestado, ela não cabe muito, né? Não, ela não cabe porque o biólogo
está aí previsto em resolução gestão da qualidade na resolução número 700 do Conselho Federal de Biologia de 2024. Obrigado. Bom, Biraci, gostaria de perguntar também, né? Além dessa segurança jurídica, como que você acredita que o PL 3665 pode fortalecer a colaboração interdisciplinar entre biólogos e químicos, beneficiando aí o desenvolvimento científico e a saúde pública? Bom, para começar, né? Na verdade, não é nem começar, para reforçar. Nós já estamos nessa campanha desse trabalho em cooperação, já temos uma afinidade muito boa, sabendo exatamente quais os pontos que cada profissional atua com as suas especificidades, com as suas expertises, e agora nós vamos afinar mais ainda essa cooperação. Nós temos aqui um exemplo do profissional da área da biologia com a área química e ele, na prática, executa. A gente estava conversando nos bastidores de que simplesmente a coleta de uma amostra, a impureza presente numa determinada amostra, ou mesmo a matriz biológica que essa amostra representa para uma análise química, requer um tratamento específico. Tá? Então, essa própria conversa, essa própria interação, que esse conhecimento, né, o profissional da biologia, olha, eu tenho uma amostra e eu quero buscar esse ou aquele metabólito, porque vai me representar alguma atuação no organismo do animal. Então, nós vamos agora nos entender, vamos utilizar um vocabulário que é misto entre o conhecimento da ciência biologia com a ciência química e vamos tratar de uma forma muito mais precisa aquela análise química ou aquela análise físico-química. Nós vamos gerar, eu acredito, inclusive, um laudo em conjunto. Ou seja, em uma etapa ou outra, eu tenho uma resposta analítica, eu tenho um analito que pode ser esse tal do metabólito, que eu estou buscando saber presença, ausência ou quantidade desse metabólito, que vai ter um tratamento agora do profissional da biologia para gerar um laudo, um resultado que um outro colega nosso vai buscar, vai tratar em conjunto com outros resultados analíticos e poder dar um tratamento mais específico para o animal. Então, fica meio claro que essa interação, ela precisa existir cada vez melhor, porque ela já existe. Agora precisa, e esse projeto de lei eu acredito que vai inclusive catalisar essa aproximação maior, esse entendimento maior, e quem sabe até participarmos de cursos de capacitação de colegas juntos. Ou seja, colegas da área da ciência biológica e colegas da ciência química, para a gente melhorar ainda mais uma análise química, físico-química, de uma matriz biológica que venha de um animal. Perfeito. E realmente entregando um produto cada vez de melhor qualidade nessa integração multidisciplinar. Exato, exato. É o próprio papel do sistema CFQ-CRQs. É importante lembrar que, assim, neste momento de discussão, parece que, como já foi dito, assim, nossa, o PL está trazendo uma inovação. Não é. Então, a gente só faz um paralelo na área humana, né? Na área humana trabalham médicos humanos, farmacêuticos, biomédicos, biólogos e, obviamente, profissionais da química. Então, assim, pega um laudo. Quando você vai fazer um check-up grande, assim, que o seu médico pediu, vai pedir lá 1000 exames para você, além dos de laboratório clínico, né, os laboratórios de exames clínicos, ele também pede de imagem. Mas na hora que você pega o exame de laboratório, veja lá quem assina os exames, se não tem CRBio, CRBM, CRF, CRM, e possivelmente, dependendo da área e do laboratório, também vai ter CRQ. Não é uma aberração, não é uma novidade, essa interação ela já existe. Por quê? Os laboratórios de análises clínicas, eles chamam de análises clínicas porque quem pede é a clínica médica, não é uma atuação clínica. É bom sempre reforçar, tem que ser o nosso mantra. Lembrar, laboratório clínico tem a palavra clínica nele, mas não é atuação clínica, porque ele só tem clínico no nome, porque quem solicita é a clínica médica. Por quê? Por quê? Por que se convencionou isso? Para não confundir com laboratório de alimentos, com laboratório de água. Eu posso fazer uma análise microbiológica no laboratório de alimentos, no laboratório de água, no laboratório de cosméticos, mas como é que eu vou saber? O meu médico pediu esses exames aqui, onde é que eu vou? Eu vou no laboratório de análises clínicas, ele já se toca. Sim. É por isso que tem essa diferenciação, mas continua sendo
No nosso caso aqui do PL, a gente está falando de análise de amostras biológicas, que vai ser apoio ao diagnóstico, que vai ter o fim clínico, mas aí é o médico solicitante que vai fechar com a anamnese, com a sintomatologia, com as outras áreas que o médico veterinário, no caso aqui, vai entender e vai compilar tudo. Ó, fechei meu diagnóstico aqui, a conduta clínica é essa, a terapêutica é essa, preciso de cirurgia ou não. É isso. E só para complementar, todos os testes ou exames que são feitos dentro da análise de clínicas animais, eles são complementares. Exatamente. E para esses exames serem solicitados e interpretados, né, para se chegar a um diagnóstico, né, ou uma sugestão de um diagnóstico, eles são também exames de triagem. Então, eles são muito importantes para serem feitos. E, obviamente, se eles são exames de triagem, há necessidade de solicitar outros a partir do primeiro solicitado. Então, um exame complementa o outro, né? Então, o objetivo também desse PL é chegarmos em diagnósticos mais assertivos, num menor espaço de tempo, porque muitas vezes o que ocorre hoje no mercado é que os animais ficam muito tempo esperando por resultado de exames, né? Então, se nós tivermos exames mais detalhados, junto com outros conselhos, né, junto com um perfil multidisciplinar, porque relacionando com o currículo, nós já temos um currículo multidisciplinar, todos os profissionais da saúde têm, né? A saúde toda é uma só e ela já trabalha há muitos anos com currículo multidisciplinar. Então, na verdade, o PL só vai consolidar, né? E vai trazer, vai relembrar, vai trazer para a prática o que realmente é um currículo multidisciplinar. Porque se fala muito sobre isso na saúde. Saúde única, currículo multidisciplinar. Mas o que ele é na prática? Né? Onde é que está a importância disso? Né? Será que eu estou, exemplo, nas minhas amostras que eu avalio de citologia, né? Ou também citopatologia animal, eu posso ver uma alteração celular, que é uma alteração reativa, né? Mas um profissional de química pode me auxiliar. Da onde está vindo aquela reação? Né? O que está acontecendo? O microscópio, a lente me mostra as alterações, que é uma célula normal, que é uma célula alterada, né? Mas também auxilia o meu trabalho, né? Então é nesse sentido, é um trabalho interligado, né? Perfeito. Como resultado final, todos ganham, né? Todos aprendem dentro da saúde e o animal também, né? Inclusive a própria construção do conhecimento, né? Também ganha. Isso. Exato, Denise. Só para complementar, né? Rapidamente, eu me lembro da transição e do surgimento de métodos cromatográficos para algumas análises clínicas. E isso, Denise, né, acelerou a resposta e levou mais precisão para essa resposta. Tá? Então, olha só, se agora, né, a gente tiver mesmo essa multidisciplinaridade, eu não sei que tipo de resposta, de que tipo de analito que você está precisando. Então você vai me contar. Eu conheço a técnica, eu desenvolvo o método, eu valido, eu qualifico um equipamento. Mas você vai me dizer, olha, eu preciso analisar, eu preciso buscar algum interferente que está gerando esse mal-estar animal. Vamos buscar inicialmente por essa amostra, por essa ou por aquela, você vai me demandar. Eu vou buscar e vou conversar com você o tempo todo. Olha, eu desenvolvi um método analítico assim ou assado. Cromatográfico, vamos usar essa técnica, né? E estou tendo essa resposta. Eu estou vendo alguns interferentes aqui que eu não conhecia em outras matrizes. Pode ser isso? Tá? Então, nós estamos construindo. Olha só, velocidade, precisão e vamos atingir outros pontos. A gente já usa bastante. A cromatografia é maravilhosa, eu estou citando apenas um. E é uma análise puramente química. Os fenômenos químicos que ocorrem ali dentro, eles podem me enganar se eu não tiver domínio deles. Uma resposta cromatográfica, uma resposta do equipamento, é o que ele está me dando. Eu preciso interpretar o que ocorreu quimicamente naquela análise para que eu tenha aquele tipo de resposta. E levar para os senhores, olha, eu tenho essa resposta, tenho essa dúvida aqui. Vamos pensar aqui juntos? Eu acredito nisso.
Maravilha. E estávamos falando aí sobre essa integração, né? Fernando, essa proposta aí do 3665, ela está alinhada, como a gente falou, né, numa visão ampla de cuidados da saúde, nessa ideia aí de saúde única, né? Do bem-estar animal, das populações humanas, né? E como que a atuação aí integrada dessas diversas áreas fortalece esse nosso propósito de realmente trabalhar de forma multidisciplinar? Olha, é só a gente ver, tentar, volta a trazer a área humana, porque é mais fácil, de repente, para todo mundo entender. Quando você vai no hospital do tipo Albert Einstein, né, que é um hospital muito famoso, possivelmente o hospital particular mais famoso do país, vários artistas se internam lá, né? Então, o Hospital Albert Einstein, por que ele é um exemplo? Porque ele é um hospital que consegue trabalhar com a equipe multidisciplinar de uma maneira muito bem definida. Integrada. E é aquela história de se todo mundo se ajudar, vai ficar melhor, né? Vou dar um exemplo, é de outra profissão, mas para vocês entenderem, a farmácia clínica, muito da farmácia clínica hospitalar também nasceu lá. A farmácia clínica veio, alguém puxou ali um pouco ali dos Estados Unidos, mas assim, aquela história do farmacêutico, não, o farmacêutico só faz medicamento, não fala comigo. Não é assim, agora o farmacêutico trabalha ali de uma maneira muito mais integrada com os médicos, mas isso também acontece, então, no laboratório clínico. Então, o laboratório clínico, se ele tem uma equipe multidisciplinar, claro que todo mundo pode fazer mais ou menos a mesma coisa, mas é óbvio que as formações, entre elas, né, cada profissional formado em determinada área, ele tem um pezinho a mais de expertise, né, de know-how específico daquela profissão. Então, é óbvio, se algumas pessoas não sabem, é óbvio que os químicos, a gente brinca que são os deuses da análise instrumental, né, porque é o que eles mais estudam, né? Eu preciso estudar. Exatamente, não tem como a gente falar, químico não sabe análise instrumental, pelo amor de Deus, né? Sabe. E vivem isso, né? Exatamente. E aplicam. Exatamente. Eu também aprendi a fazer análise instrumental, né? No caso ali, na minha pós-graduação, foi na área de alimentos, especificamente, eu fazia separação de carboidratos em mel, para tentar classificar mel pela química. E quem que me orientou? Foi uma química, né? A química industrial, a Cristiane Cano, do Instituto Adolfo Lutz. Então, como é que você vai fazer isso no hospital? Você tem biomédicos, tem farmacêutico, tem biólogo, tem médico e tem químico. Eles interagem, não tem como interagir. Mas se o médico ligar para entender o resultado, gente, isso também acontece e também é normal, porque quando a pessoa se especializa em análises clínicas, ela, obviamente, ela vai entender daquele tipo de análise e alguns tipos de padrões, e, obviamente, os interferentes. Então, vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava na urgência e emergência, uma médica da UTI neonatal me ligou, olha, Fernando, eu não consigo entender esse resultado. Meu paciente está internado, ele está com a série branca muito baixa, e agora a plaqueta está muito baixa, eu estou tentando estabilizar a série branca dele, e esse resultado não está batendo, o que você acha que pode ser? Essa médica, ela está trabalhando numa equipe multidisciplinar. Ela não ligou para falar que o resultado estava errado, ela estava tentando entender o resultado, porque ela tem uma hipótese diagnóstica. E daí, como a gente é profissional do laboratório, a gente obviamente também estuda os interferentes, então no caso era o fármaco. Eu lembrei a doutora que ela estava dando tal medicamento, porque é importante para uma análise você saber se, quando você vai no laboratório, sempre pergunta se você está tomando medicamento, porque ele tem diferença nos resultados. Doutora, a senhora está dando X medicamento. Esse medicamento, ele dá plaquetopenia, ele faz as plaquetas do paciente descer. Então, quando a senhora não tirar o remédio, esse medicamento, que ele estava servindo para estabilizar a série branca, mas ao mesmo tempo ele dava plaquetopenia. Então, é verdade. Então, quando eu estabilizar isso aqui e tirar, a plaqueta provavelmente vai subir? Acredito que sim, doutora, é uma hipótese. Sou eu que vou definir isso? O analista? Não, eu tentei ajudar ela a chegar nesse ponto. E como é que o biólogo sabe disso? Porque o biólogo estuda análises clínicas. E os outros profissionais também estudam. Então, quando a gente estuda isso, é obviamente que a gente vai conseguir ajudar o profissional a fazer esse tipo de interpretação. Mas a responsabilidade, de qualquer jeito, de interpretar e a conduta terapêutica é do médico solicitante. Continua não sendo nossa. A gente só vai tentar auxiliar, se ele quiser, ajuda, e se ele for humilde, porque tem gente que não é humilde, também tem isso, no mundo das análises clínicas aí da saúde.
Nossa, que exemplo muito bom. E assim, é onde a gente quer chegar, né? Justamente nessa interação e nessa possibilidade de conversar e de perguntar. E o que para você é uma coisa muito óbvia, para ela não era, né? Então ela tem outras visões, outros focos, e você traz esse ponto aí que realmente ela fala, nossa, agora eu consegui entender. E aí ela é uma médica melhor devido a essa interação com você, e você é um biólogo, um analista melhor também por essa interação. Eu acho que realmente todo mundo sai ganhando com isso. Denise, ainda falando sobre o PL, né, de que forma você acha que ele pode contribuir para a valorização e o reconhecimento dos biólogos no mercado de trabalho, especialmente em uma área tão técnica, né, como é as análises clínicas animais? A principal contribuição que eu vejo como um macro processo é a aplicabilidade dos conteúdos estudados durante a graduação. Nós temos muitas aulas práticas de laboratório, nós temos muitas aulas práticas de treinar a observação, mesmo de desenhar a parte da fisiologia, né, e fazer as devidas inter-relações. Então eu vejo nesse sentido, vai ser muito importante o PL nesse aspecto, porque ele vai consolidar e vai vir de encontro ao que o MEC permite, através da lei federal há muito tempo, o aproveitamento das disciplinas de áreas afins dentro das graduações, né? Então isso já acontece há muito tempo, aconteceu comigo, quando eu resolvi cursar medicina veterinária em 2017, eu reaproveitei 22 disciplinas da biologia. Que legal. Né? Totalizando que era um número de 56 na medicina veterinária. Então, temos essa parte já regulamentada, né? E, na verdade, o PL vem consolidar e relembrar, na verdade, né? Esse reaproveitamento, nos dando mais um aval de que realmente as áreas são afins na saúde, né? E os serviços também. Maravilha. Ubiraci, a gente queria saber, né, você como químico, como você enxerga aí essa diferença entre o ensaio, né, e o teste químico para uma avaliação clínica da saúde animal ou humana? O que a gente chama de teste, né, e ensaio ou estudo, é que o teste é uma resposta imediata. Tá? Quando a gente vai participar de um estudo, né, ou de um ensaio, eu vou verificar o comportamento de uma mesma amostra durante algum tempo. Tá? Então, eu vejo essas modificações, e de novo, químicas que acontecem nessa amostra, e vou passando essas informações, de novo, para um colega meu ir interpretando. Perfeito. Tá? Eu faço a interpretação química do que está acontecendo com aquela amostra, que seja naquele teste, né, uma resposta imediata, uma resposta analítica imediata, e eu já passo, olha, eu tenho este analito, eu tenho esta composição, né, desse analito frente a uma mistura, né, frente a uma matriz biológica que é bastante complexa, ou, olha, essa matriz está se comportando quimicamente durante o tempo dessa forma. Quando a gente faz estudos de estabilidade, mais ou menos, né, vou citar para você que a IN 15, Instrução Normativa número 15, do próprio Ministério da Agricultura para fazer estudo de estabilidade de medicamentos veterinários, na época eu era, né, um dos membros titulares da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eu fui até o Ministério a convite deles para conversar sobre alguns conceitos que nós adotamos lá para serem adotados também nessa avaliação periódica, que é um estudo, que é um ensaio dessa mesma amostra durante um tempo. E eu gostaria de trazer aqui também que há algum tempo a gente está buscando formalizar o reconhecimento do profissional da química como também um profissional da área da saúde. Porque, pessoal, olha só, se a gente está ali no meio do circuito, junto com todos os nossos colegas, levando algumas informações que são preciosas para essas tomadas de decisão, a gente costuma dizer que, muitas das vezes, nós estamos sendo convocados de forma reativa. Então, nós não estamos proativos dentro da ação, dentro da atividade sendo ocorrida. Talvez se a gente já tivesse lá, com esse próprio reconhecimento, a gente pudesse evitar até alguns acidentes. Sim. No ano passado, nós estivemos no gabinete do deputado Orlando Silva, e ele foi bastante sensível a essa nossa solicitação.
né? Ou seja, desse próprio reconhecimento de que nós estamos no grupo, tá? Ou seja, nós também participamos com a nossa atividade em diversas ações diferentes. Na área da saúde também. Você lembra que a gente estava conversando sobre os desinfetantes, sobre os esterilizantes químicos, né? Um grande gestor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Herbert Santana, né? Na época ele era coordenador da área de saneantes, hoje ele é um gerente geral substituto dessa mesma área. Na época da pandemia, quando não tínhamos vacina, ele usou uma frase maravilhosa: o saneante é a nossa primeira vacina. A gente não tinha, então eu precisava de quê? De desinfetante, de álcool 70, álcool gel. Eu não tinha um carbômetro para poder levar para a forma de gel. Ok, vamos buscar, vamos pensar, o que eu posso fazer? A agência, de forma excepcional, liberou o uso, né, e a venda mesmo em mercado do álcool com graduações um pouco mais elevadas na forma líquida. Então, nós não estamos nessa área, né? A gente estava conversando, Denise, né? Ainda há pouco também. Gente, se o esterilizante não tiver na concentração, se o desinfetante não tiver na concentração eficaz, eu estou gerando infecção hospitalar. Sim. E eu estou gerando micro-organismo resistente. Então, a gente está olhando química das coisas, tá? E transformando essa atividade química para outros colegas racionalizarem. Tanto que a nossa conversa aqui, você não sabia se era química ou se era biologia, né? Fundiu-se as ciências com uma aplicação fantástica e mais rápida e mais precisa. Então, olha que interessante a missão agora, a visão que a gente tem desses conselhos, que eles vão, inclusive, né, vão ter aquela interseção. E quem vai ser o beneficiado, gente? A sociedade. Sim. E nesse caso que a gente está trabalhando agora, os animais. É isso. A gente vai estar promovendo saúde com uma atividade em cooperação. Dessa forma, a gente enxerga esse projeto de lei. Tá? Ou seja, vamos buscar essa interseção entre essas áreas, cada um nas suas especificidades, como você lembrou brilhantemente, né? Ou seja, olha só, cada item aqui está dizendo qual é o ponto, qual é a atividade que cada profissional pode atuar. Sim. É isso. Então, a gente enxerga com excelentes olhos esse projeto de lei. Maravilha. Lembrando que o biólogo já está na relação do Conselho Nacional de Saúde como profissional da saúde desde 1997, ratificado em 98, e agora a química também está tentando entrar no rol, mas assim, e ser profissional da saúde não significa atender paciente, né? É toda uma cadeia, né? Toda uma intersecção, toda uma multidisciplinariedade, né? Então, no caso, não significa... Às vezes o pessoal pensa, né? Eu não vou aceitar o químico como profissional da saúde, ele não atende gente. Ele não atende animal, mas não vai atender mesmo, né? Porque não é isso que significa ser um profissional da saúde. É toda uma gama de atuações e tomara que dê certo para a química. Não, nós temos ali, pessoal, acabamos de sair de um projeto grande lá em São Paulo, né, com a nossa equipe, um grupo de conselheiros multidisciplinares fantásticos, tá? Disso vocês, né, tiverem o prazer, né, e a oportunidade de conversar com esse grupo, de ir a Brasília, né, num momento de nossa plenária onde todos eles estão reunidos, vocês vão ver que cada um deles tem um conhecimento, uma expertise, e o somatório é o que faz o nosso sistema funcionar, ele andar para frente, tá? Vamos fechar um pouco mais? No meu comitê de fiscalização e orientação profissional, brilhantemente conduzido pelo meu chefe, Rodrigo Moura, que é aqui de Minas Gerais, inclusive, tá? Nós temos o Frank Steffen, que é um pesquisador da universidade, nós temos Jonas Comim, que é um profissional excelente de vigilância sanitária e da área ambiental, Wilson Botter, que é um educador fantástico, tá? Tem uma carreira brilhante na universidade também. Cara, e eu ali no meio desse grupo de feras. E a gente consegue discutir, a gente consegue conversar sobre fiscalização, sobre orientação profissional,
o quê? Com pluralidade. Sim. Você está vendo? Olha só, o grupo de profissionais com expertises diferentes, mesmo na química, hein? E estamos levando agora orientação, né, e a fiscalização para verificar, né, o correto exercício profissional e das próprias empresas, com o quê? Com conhecimentos diferentes. Tá? Então, uma conversa com os senhores lá numa reunião nossa só tem o quê? A agregar. Não é isso? Ou seja, vocês vão acabar provocando a gente para a gente enxergar uma parte da química que a gente não estava enxergando, porque a gente está olhando de uma forma bem química pura e aplicada, e agora eu preciso e posso aplicar na área da saúde, justamente com aquelas demandas que a gente falou ainda há pouco. Tá? Então, sensacional. E um fator importante, é preciso que a análises clínicas animais seja vista como uma pesquisa. Né? O que acontece a pesquisa na área da saúde? Ela é totalmente multidisciplinar. Né? E as pessoas trabalham um complementando o trabalho do outro. Né? Então, quando eu faço um exame solicitado por um colega médico veterinário, nada mais estou fazendo do que pesquisar naquelas células se existe algum micro-organismo, se existe alguma bactéria, se existe algum parasita, né? Ou se existe alguma doença neoplásica. Alteração celular, né? Hiperplasia, né? Então, para isso, eu preciso conhecer o que é uma célula inalterada, para poder entender o que é uma célula, obviamente, alterada. Sim. Né? E isso, um profissional pode nos ajudar, né? Que Com não certeza. seja da nossa área, um multidisciplinar. Que tem experiência nessa Isso, parte, que né? tem experiência. Fernando, sobre essa questão da questão jurídica, né? Que outros desafios aí os biólogos enfrentam ao atuar na área das análises clínicas animais, né? Como que você acha que a implementação desse projeto de lei pode melhorar essas condições? Olha, então, como a gente já conversou aqui, as análises clínicas animais não são novidade nenhuma para biólogo. Sempre ocorreu. Mas acontece que existem forças, né? Forças que às vezes ou fingem que não sabem. Interesses, né? Ou é um interesse hipercorporativo, ou de reserva de mercado. Então, assim, o biólogo sempre atuou. Mas vamos conversar. Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Todo mundo ama biólogo, ensinando. Tá tudo bem aprender com o biólogo, mas na hora que o biólogo começa a querer assinar um laudo ou abrir o próprio negócio, daí eu não gosto mais do biólogo. Tá? Não, você não aprendeu, mas como é que não, se fui eu que te ensinei, né? Uhum. Então, o PL vai trazer segurança jurídica e assim, imagine a seguinte situação. Hoje, a gente tem casos que você tem um laboratório consolidado, com biólogos e veterinários trabalhando junto, por exemplo, e simplesmente alguém liga lá, não quero mais trabalhar com você porque o meu laudo veio com a assinatura de um biólogo, eu não aceito. Por que você não aceita? A qualidade é a mesma há 10 anos. É esse biólogo que sempre fez. Não, mas eu não quero um CRBio aí nesse laudo, não. Daí você fica assim, mas peraí. A bactéria deixou de ser bactéria porque é um biólogo assinou? Uhum. Então, assim, o vírus deixou de ser vírus? Não, então não deixou, mas assim, é uma questão de preconceito. Sim. Daí, esse PL, ele vem para consolidar, ratificar, mas ele também veio para quebrar preconceitos. A gente tem apoios de colegas veterinários, mas eles têm receio de declarar o apoio, né? Uhum. Então, por quê? Eles já trabalham com colegas biólogos, com biomédicos, farmacêuticos, com químicos, mas assim, não vão falar, mas eles gostam do nosso trabalho. E muitos estudaram com biólogos, né? Exatamente. Tiveram professores biólogos. Professores biólogos, ou aprenderam determinadas técnicas com biólogos. Uhum. A Denise, a gente não falou, mas a Denise. Existem vários veterinários e ex-professores dela que já convidaram ela para dar palestra, para ensinar determinada coisa, porque ela foi para uma linha que não é... Porque, assim, análises clínicas também é um mundo, né? Sim, é um mundo. Você pode se especializar em uma área só das análises clínicas, você pode ser mais generalista, mas ela se especializou na área de citologia. Não é todo mundo que se especializa na área de citologia. Nem na área humana, piorou na área animal, porque na área animal ela ainda não é que ela é mais recente, ela não está tão desenvolvida no mercado, vamos dizer assim, como está na área humana. Então, a Denise já é uma referência. Ela já atende vários veterinários há quantos anos, né?
Até porque muitos profissionais, dentro das análises clínicas, às vezes não solicitam os exames por não conhecer a importância do exame de triagem dentro do serviço animal, né? Dentro do atendimento. Então, complementando o que tu estás falando, Fernando, a questão da gestão da qualidade dentro dos laboratórios de análises clínicas que todos têm implementado, a gente sempre compara como uma engrenagem, né? Cada um faz uma parte do processo, né? E essa parte do processo, ela é bem evidenciada por diferentes profissionais trocando informações entre si, e um colaborando com o trabalho do outro. Perfeito. Denise, e continuando, né, nós temos aí também a resolução do CFBio 538 de 2019, que regulamentou o direito dos biólogos e das biólogas de atuar em análises laboratoriais animais, né, individualmente ou em equipes multidisciplinares. Um ano depois, essa norma foi ratificada pela resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, 1374 de 2020, ao resolver sobre o funcionamento dos laboratórios clínicos de diagnóstico veterinário, postos de coleta, laboratório de patologia veterinária e demais estabelecimentos que realizam exames com a finalidade de propiciar suporte ao diagnóstico clínico, do médico veterinário especificamente, né? Por que você acha aí que o Conselho Federal de Medicina Veterinária fala que as análises clínicas animais é uma área privativa do médico veterinário, né? Visto que essa própria resolução deles fala, na verdade, desse suporte ao diagnóstico clínico? Nós biólogos, dentro das análises laboratoriais animais, nós trabalhamos com laudos descritivos, mas realizando somente análises veterinárias animais. É preciso estabelecer uma diferença. Laudos veterinários e análises veterinárias, obviamente, só o médico veterinário irá realizar, né? Mas isso não significa que outros profissionais legalmente habilitados possam desenvolver o trabalho, né? E eu acho também que não significa também que só aquele laudo representa todo o processo, né? Ou seja, é importante saber que aquele laudo... Não, porque como eu comentei anteriormente, esse laudo ele é um exame complementar, né? Que ele pode gerar outros ou não, né? Mas isso depende do clínico, né? Então, a atividade privativa do médico veterinário, comparando com o biólogo, é procedimento cirúrgico, é a parte clínica, a anamnese do animal, né? Mas essa parte de laudo descritivo, o biólogo está legalmente habilitado há bastante tempo, como o Fernando comentou antes. Lembrando que o laudo, toda vez que a gente fala laudo, aí na questão das análises clínicas animais, a gente está falando de dizer que, olha, esta amostra biológica tem isso. Esta amostra biológica não tem isso. Ou pode ser um exame qualitativo, quantitativo, semi-quantitativo, semi-qualitativo, e hiperespecífico, como HPLC, ou um pouco mais tipo de coloração, né, que é o qualitativo, mas a gente está falando da amostra biológica. Eu não estou atendendo o animal, eu não estou medindo pressão do animal, eu não estou nem vendo o animal. O laboratório pode receber um animal para fazer a coleta da amostra biológica, assim como a gente vai no humano, que quem coleta o nosso exame, possivelmente 99% da chance de ser um profissional da enfermagem, que é um profissional que não faz análise, ele faz a coleta, a gente pode receber o animal, mas vai parar por aí, a gente só vai coletar a amostra. Então, o laudo que a gente está falando é o laudo da amostra biológica, não é um laudo veterinário, é um laudo de análise laboratorial, que no caso a amostra biológica daí é de origem animal, como pode ser de origem humana, se for no laboratório de alimentos é um alimento, se for no laboratório ambiental pode ser do ar, de água, de solo, muda a matriz, mas continua sendo uma amostra, ninguém está atendendo ninguém clinicamente. E é um laudo que vai suportar o diagnóstico que o médico veterinário vai ter sobre, né, aquele animal que ele está analisando ali. Exatamente, o clínico ele tem uma hipótese diagnóstica, né? Ele vai lá, ó, meu gato, meu cachorro, minha vaca, meu boi, né? E, ó, ele tá estranho, leva pro médico veterinário, o veterinário vai fazer a clínica. Ele vai perguntar pro tutor quais são os sintomas que ele observou, ele vai observar outros sintomas, vai fazer a anamnese ali e vai começar a imaginar uma hipótese diagnóstica. Ele vai... E essa é uma atividade exclusiva dele, Isso é dele, é do veterinário. E ele vai ter uma hipótese diagnóstica. O que eles fazem? Pedem os exames complementares.
E daí o exame vai pra gente e não só pra gente, pro próprio veterinário também, o veterinário que se especializou nessa área, assim como o médico humano também se especializa nessa área, ele vai lá fazer as análises e Devolve. E se ele quiser mais exames, porque os exames eles podem ter correspondido à hipótese diagnóstica dele, ou pode não ter correspondido, daí ele vai pedir outros exames, porque isso também acontece. É nessas horas, às vezes, que a gente brinca que é o médico, ele fala, esses laboratórios tá tudo errado, troca. Às vezes não troca, às vezes não é o erro do laboratório. Claro que existem erros de laboratório, a gente está vendo agora casos que estão acontecendo no Rio de Janeiro, tá todo mundo vendo no Brasil todo. Mas assim, existem erros de laboratório? Existem, mas às vezes o resultado só não corroborou a hipótese diagnóstica. Ele tem que pedir mais exames para ver se ele consegue entender efetivamente o que está acontecendo com o paciente dele. Sim. E considero importante também analisar e colocar como um dos fatores mais importantes das análises clínicas animais a questão do trabalho em si, né? Trazer uma reflexão para as atividades animais, trazer uma reflexão para a atividade prática do dia a dia, né? O que tipo de trabalho, que forma de trabalho, com qual qualidade eu quero entregar esse trabalho para a sociedade. Sim. E isso é uma reflexão muito importante, né? Isso é muito mais do que um laudo, isso é muito mais do que uma pesquisa de análise animal. Sim. Né, que é o que se faz diariamente. Eu estou realmente preocupado com essa qualidade, né? Eu estou realmente assumindo um compromisso como profissional em relação à sociedade, de entregar um trabalho que muitas vezes um profissional multidisciplinar, um químico, né, um médico veterinário, a gente vai acabar conversando sobre aquele laudo e eu vou aprender, e ele também, né? Então daqui a pouco ele vai despertar em mim algo que eu realmente aprendo, né? Sim. E vice-versa. E isso vai resultar lá no produto final, né? No trabalho final. Perfeito. E, Fernando, com esse PL, né, a atuação dos biólogos e químicos aí, por exemplo, e outros profissionais na área da saúde, vai realmente ficar consolidado, né, a atuação desses profissionais em análises clínicas animais. E na prática, você enxerga que haverá, e se haverá, né, como que vai haver esse impacto aí nos laboratórios e nos processos de emissão de laudo, né? Quais as mudanças a gente pode esperar no cotidiano desses profissionais? Assim, o PL colocou assim uma luz numa área que às vezes é esquecida, né? Tanto para diversas categorias. Para a própria classe veterinária, eu acredito que tenha dado um boom nos veterinários que são especialistas nessa área, que eles estão em foco agora, e às vezes a gente acha que não é uma área menos importante, né, de atuação na área da saúde. Esse PL, ele já fez o pessoal começar a buscar pós-graduação específica na área. Então, por exemplo, começou a rodar no WhatsApp aí o Instituto Pasteur em São Paulo. O Instituto Pasteur em São Paulo é referência em diagnóstico de raiva. Daí eles têm um programa de aprimoramento profissional, que era assim que chamava antes, agora é uma especialização, e tá lá, público-alvo, veterinário, biólogo, biomédico, farmacêutico. Então, assim, quantos biólogos estão lá ajudando a fazer o diagnóstico laboratorial de raiva? Há quantos anos, há quantas décadas? O Instituto Pasteur é referência nacional. Todo mundo que vai estudar raiva no Brasil, em algum momento, no mínimo, lê uns 2, 3 artigos desenvolvidos pelo Instituto Pasteur no Brasil. E provavelmente foi desenvolvido numa equipe multiprofissional, porque é assim que funciona o mundo. Às vezes parece que não é, tem gente que parece estar descobrindo agora, mas não é assim. O mundo sempre foi multiprofissional. Então, assim, ele sendo aprovado, a dinâmica continua a mesma de como ela já vem, né? Não vai gerar toda uma modificação estrutural, assim, porque já é realizado. Já é realizado, mas eu acho que a vantagem do PL é que as pessoas estão descobrindo até que existe a área. Uhum. Tem profissional que não sabia nem que existia a área, eu nem sabia que eu podia fazer isso. Não necessariamente com biólogo, mas, por exemplo, eu tenho certeza que tem colega químico que está assim, olha, eu sempre gostei da área animal também, por algum motivo ou outro, mas eu não tinha pensado por esse lado, por que não? Uhum. Perfeito. É isso mesmo. Muito legal. E ele já tem o conhecimento analítico. Exatamente. Daí você foca, entendeu? Vira a formação dele para essa área. E da importância, trazendo o conselho de química aqui,
da importância dos biofilmes nos estabelecimentos Sim. de saúde animal. Sim. E quando a gente implementa a gestão da qualidade em estabelecimento de saúde animal, a gente observa muito isso, né? Perfeito. Então, da importância de uma consultoria, a importância de uma pesquisa em relação a isso, a importância de um teste, né? Sim. Como isso pode melhorar também a qualidade do meio ambiente. Porque o médico veterinário e o biólogo, ele não pode ser o veículo de transmissão dos micro-organismos, né? Ele precisa e deve atuar exatamente o oposto, né? Com Entregar saúde única. Pessoal, então eu acho que assim, né, trabalhamos com sistemas complexos, né? Eles estão realmente envoltos aí no meio ambiente, interagindo entre si. Então, para a gente ter uma visão bem específica e conseguir fazer um diagnóstico, né, de um processo, de um sistema tão complexo que são, né, animais e rebanhos, enfim, a gente precisa ter uma avaliação multidisciplinar. Realmente, cada profissional com o seu foco específico. A importância, né, de cada profissional estar junto ali num diagnóstico multidisciplinar. E aí eu gostaria que vocês fizessem as suas palavras finais, que essa entrevista já está sendo sensacional para todo mundo. Se vocês quiserem fazer um fechamento, por favor. Quer começar, Fernando? Tá, eu começo então. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer o Conselho Federal de Biologia pela oportunidade da gente conversar sobre o PL das análises clínicas animais. Esse é um PL muito importante para a categoria como um todo e reforça o quão importante é trabalhar com equipe multiprofissional. Não é muito importante para a nossa categoria, mas é muito importante para a sociedade entender que determinadas áreas não são um mundo fechadinho, um mundo exclusivo daquele ou daquela profissional. A área da saúde, ela sempre vai ser multiprofissional. Então, agradeço a oportunidade de conversar com todos vocês. É muito gratificante e muito engrandecedor no sentido literal, porque a gente aprende, a gente troca ideias, descobre coisas, descobre que a gente conhece pessoas em comum e começa a interagir, e é isso que é o legal desse PL. Ele está promovendo a interação de profissionais que às vezes nem tinham tanta interação em determinados assuntos, mas um assunto leva o outro, né? Então, está sendo muito legal. Obrigado. E vamos fazer esse PL aprovar, né, gente? Denise? Agradeço a oportunidade, agradeço ao Conselho Federal de Biologia por nos proporcionar esse espaço, né, por fomentar também esse PL, considerando e lembrando que a ciência ela não é privativa, né? A evolução da ciência está justamente na questão multidisciplinar, né, na questão também aqui trago uma reflexão do quanto é importante ouvir outros profissionais, né, do quanto é importante sabermos ouvir, interpretar, avaliar os critérios, né, e até reavaliar os nossos critérios. Então, eu queria deixar essa mensagem. Muito obrigado também aos colegas participantes. Construir menos muros e mais pontes. Né? Isso, mais pontes, e sempre pensar que estamos trabalhando para uma sociedade, né? Não exclusivamente, obviamente, para nós, mas para uma sociedade. Quais são os pontos importantes dentro da saúde na sociedade, né? Como eu posso devolver um trabalho melhor? Como essa equipe multidisciplinar pode ser melhor? E, naturalmente, ela vai se aperfeiçoando com as interações entre si do dia a dia. Muito obrigada aos colegas também pela participação. Pessoal, eu, claro, né, também agradeço mais uma vez em nome do meu presidente, professor José de Ribamar, e todo o sistema CFQ-CRQs, e concordo, né? Ou seja, quanto mais a gente trabalhar em colaboração e cooperação, a gente vai chegar de novo mais rápido, né? E mais na frente, mais longe, vamos alcançar outros objetivos, né? Nessa semana, né, a gente também foi colocado para pensar, né, fora da nossa caixinha, né? Passamos 3 dias reunidos lá em São Paulo, no Instituto, e realmente nos fez olhar para outros colegas, né, outros conselhos, né, outras situações
de trabalho, porque nos conceitos, né, que a gente promove no sistema CFQ-CRQs, além, né, de promover a qualidade de produtos e serviços que o químico ele acaba participando, o objetivo maior é saúde e a população. Tá? Então, todo o trabalho que a gente desenvolve é olhando, né, para fora do próprio sistema. A qualidade do nosso serviço, né, a qualidade dos produtos que são gerados com a ciência química, que seja uma análise, né, de uma matriz biológica animal, a gente está promovendo exatamente o que o conceito do nosso sistema busca. E estamos, né, trago esse recado lá do nosso presidente, muito felizes, muito satisfeitos e esperançosos que essa parceria, né, entre os conselhos, não só o de biologia, mas o de biologia que a gente está tendo esse contato com uma boa frequência, que leve, né, esse conceito geral, que com certeza é do Conselho Federal e os regionais de biologia também, que é promover a saúde, né, da população, somente a nossa que sofre tanto. E esses últimos casos aí têm assustado e a gente pode contribuir exatamente com isso, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, foi excelente essa conversa e vamos fazer mais, talvez uma lá em Brasília também, a gente conversando com a nossa chefe, né, da comunicação, Jordana Saldanha. A gente pode até fazer uma rodada lá, vocês conhecerem lá a nossa casa também, e a gente evoluir mais ainda, não só no próprio PL, né, mas também outras atividades que a gente possa desenvolver juntos, tá bom? Muito obrigado. Com certeza. Eu esqueci de agradecer, em nome de todos, também o apoio do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, que nos cedeu o espaço para fazer esse podcast. Isso. Ok, isso é um grande prazer, o prazer foi todo nosso. Pessoal, a gente que agradece, assim, eu tô saindo dessa live maravilhado e como o Braci disse, esperançoso realmente, e como é bonito, né, a gente trabalhar aí em conjunto. Pessoal, esse projeto, né, Lei 3665, ele representa, como a gente falou aqui, um passo decisivo para consolidar a atuação dos profissionais da nossa área e garantir a segurança jurídica necessária para desempenharmos um papel tão fundamental na saúde animal. Então, a gente vai pedir para vocês apoiarem o PL 3665, votando aí no link que a gente vai deixar, né, aí no site do Conselho Federal de Biologia, e também vocês podem participar enviando mensagens e e-mails para o senador Hamilton Mourão. Se você quiser ficar sabendo aí de mais detalhes, né, sobre esse projeto, também sobre outras atividades do Conselho Federal de Biologia e também os outros conselhos, eu te convido a acessar o site e também conhecer as redes sociais. Esse foi mais um episódio do BioMais e te aguardo no próximo. Até mais!